É isso aí, pessoal. Começando aqui um podcast do Poder do Brasil. Você que não nos conhece ainda, que segue aqui, nos segue aqui no YouTube, pode estar acessando www.poderdobrasil.com para poder ver o nosso editorial, as matérias dessas notícias bombásticas e drásticas que estão acontecendo todos os dias, não só aqui no Brasil, mas no mundo também, né? Nós estamos vendo aí um aceno conservador no mundo. Parece que agora o tio Zuck decidiu vir pro lado do conservadorismo. Quem imaginava que Zuckerberg iria estar ali dentro do CIPEC, ajudando o Javier Milei a mexer no celular? Não é isso, Rony? O que você fala aí? Fala com o pessoal aí, Opa, Rony. tudo bom? Tá feliz de estar aqui, Jardinho. Pois é, né? Existe uma tendência que eu vejo mundial dessa mudança, né? Esse abandono da cultura woke. E eu ainda não decidi se isso é por causa do dinheiro que eles perderam apoiando essas causas, censurando as pessoas, ou se de fato eles entenderam que estavam levando, né, não só o Brasil, né, o mundo inteiro para o caminho errado, né? Para um caminho ruim, um caminho que sabe que a Meta, né? O Zuckerberg era o cara que mais derrubava a página, assim, ó, disparado, aqueles fatos checadores. Eu fui vítima disso, tu sabe? E ter essa mudança representa demais, cara. Porque, basicamente, a gente estava nesse seminário agora, né? Deu uma passadinha lá no seminário do PL, tava vendo isso. A direita, ela domina muito as redes sociais. E eu tenho uma teoria para isso. A direita, ela domina as redes sociais não é porque o pessoal de direita é melhor. É porque a população é de direita e não sabe. Entende? Exatamente. Da mesma forma que o Bolsonaro, quando surge para a política de forma mais forte, né, quando ele vem candidato a presidente da República, o Bolsonaro é o grande responsável por fazer as pessoas entenderem, né, a diferença de direita e esquerda. Então hoje, mesmo aquele cara que é direita limpinha, direita que não gosta do Bolsonaro, ele só ganha voto porque as pessoas entenderam o que é direita através do Bolsonaro. É, são os filhos revoltados do Olavo, né? Alguns É, filhos revoltados. mas esses caras também só ganham votos, eles só ganham notoriedade por causa do Bolsonaro. Porque a população Exatamente. abriu o olho por causa do Bolsonaro. E por mais que eles não gostem do Bolsonaro, por mais que eles dizem, quero uma nova direita, mas sem o Bolsonaro, eles só existem Impossível. por causa do Bolsonaro. Só por exemplo. Eles não conseguem. Porque é como o próprio professor Olavo de Carvalho dizia, né? Não sei se você lembra disso, mas ele falava assim que o Brasil é um país cuja população eminentemente é católica ou protestante. Isso. Cerca de 80% da população brasileira ela é cristã. E você só vê discurso anticristão Anticristão. dentro da política, até surgiu o Bolsonaro. E aí quando surgiu o Bolsonaro, automaticamente ele já falou tudo que estava no coração das pessoas ali, né? Exatamente. E é por isso que domina as redes sociais. Porque quando acontece de tu pegar um vídeo, botar na cara ali, começar a gravar com uma câmera. Tu viu o Nicolas fazendo isso no negócio do Pix, a gente vê isso acontecer. Quando tu vê isso aí acontecer, que as pessoas começam a concordar, tinha gente de esquerda que olhou e disse, não, peraí, isso aí é ruim. E as pessoas realmente, a gente vive em bolhas, elas começam a se dar conta de que é ruim. É, aquela velha questão, que na direita você não tem uma. Conservadorismo é ideologia, né? Exatamente. Conservadorismo é um ajuste histórico que aconteceu E segue dentre, acontecendo. que segue acontecendo dentre várias famílias que não querem, por exemplo, ser pai, eu sou pai também. Você chegar na escola, por exemplo, do seu filho e encontrar com um cara vestido de mulher, com cabelo grande Dando aula pra ele e lá. dando aula pra ele e fazendo show de drag queen igual aconteceu agora lá em Campo Grande, né, recentemente. Então, Exatamente. quem é pai não quer saber desse tipo de Até eu coisa. tava vendo um corte, um cara, ele fala assim, que apenas entre 0,7 e 1,2% da população brasileira se considera gay. Só que a militância LGBT, que é menor ainda, porque não são todos os gays que concordam com a militância LGBT. Né? Não são todos os gays, ou melhor, eu acho até que é uma minoria que querem esse negócio de ideologia de gênero nas escolas, que querem esse negócio de sexualização de criança, que querem essa militância toda. A maioria é gay, não, só me deixa eu ficar na minha, ser respeitado, tô com meu emprego aqui, tô trabalhando, é só isso que eu quero. Né? Não que o combate ao preconceito não seja importante, mas a maioria não quer a militância LGBT, ou seja, a militância LGBT ela é um fragmento desse 0,7 a 1,2%, que é um número ínfimo de pessoas revoltadas de certa forma, só que sempre baseadas numa ideologia de esquerda, porque no final eles sempre levam para a esquerda. Basicamente, se o cara for um gay de direita, ele sofre mais homofobia do que, do que qualquer um. Né? A mesma coisa acontece com negros, o cara é negro de direita, ele Porque descobre ele sofre homofobia pelos pelas homossexuais pessoas de da esquerda, esquerda. é mais ou menos a senzala ideológica, né? É a Senzala esquerda ideológica. dizendo aonde você tem que estar o tempo É todo. tipo o negro de direita sofrendo racismo
por parte de outro negro, que é de esquerda. Exatamente. Então, essa pequena quantidade de militantes de esquerda são aqueles que pautam a sociedade. Eles pautam as campanhas publicitárias, eles pautam leis, eles pautam o que o teu filho vai assistir na escola, o que o seu filho vai aprender, o que é, o que não. É uma pequena militância Mas é barulhenta. barulhenta, que é um fragmento, né? E eles fazem isso. E quando você foge desse espectro, né, seja homossexual, seja o próprio pobre. Cara, quando teve aquele negócio do Pix, que acompanha o X também, lá o antigo Twitter, cara, aqueles militantes de esquerda humilhavam as pessoas no sentido, tu é pobre, tu não vai fazer 5 mil no Pix nunca, por que tu tá preocupado com isso? Você é um pobre lascado. Cara, eram esses os comentários que os esquerdistas faziam para as pessoas que estavam revoltadas porque iam monitorar as contas delas. Aí, quando eles viram que isso estava ruim, eles partiram para uma pior. Você é um criminoso sonegador. Passaram a chamar o cara que vende algodão doce para ajudar na renda da família de criminoso, porque era sonegador. Passaram a ajudar a pegar o cara que trabalha o dia inteiro e de noite faz um bico de garçom para aumentar a renda. Não, você é criminoso, você é um sonegador. Ou seja, a esquerda chamou o pobre de pobre lascado, depois chamou o pobre de sonegador e criminoso porque não queria um monitoramento do Pix que ia cobrar imposto de renda da família do cara. E essa é não, essa é a são desumano, cara. Esses são as pessoas que amam o pobre. Essa é a esquerda que diz: "Nós amamos o pobre". Mas se tu não andar debaixo da coleirinha, meu amigo, tu vira Eles são desumanos, completamente desumanos. totalmente desumano. Totalmente desumanos. Uhum. Cara, e eu acho incrível isso aí, como que eles... É uma forma de duplo pensar, né? É o duplo pensar que George Orwell falava lá em 1984. Então, o que acontece? Realmente o Brasil tá na merda, pessoal. Tá na merda. Nós estamos na merda. Porque você para pra poder ver agora. Você vê, me aparece um indivíduo, o senhor Felipe Silva. Acho que é Felipe Santos Silva o nome dele. Ele é um deputado federal do PSOL. Tá, ele usa cabelo grande, chapado, loiro, igual a Xuxa. É deputado, não é deputado. Pra mim é deputado, cara. Eu não sei pra você. Né? Às vezes, né? Sabe qual é a diferença entre o petista e o psolista? Sabe como eu descobri a diferença? Se você der a grama ou a maconha pra um, ele come, o outro fuma. É isso aí. É mais ou menos isso aí. Se for grama ou maconha, bota os dois na frente de um... Rapaz... Bota os dois na frente de uma moita de capim lá. Se comer... é petista, e se fumar é do PSOL. Mas é isso mesmo. E maconha é a mesma coisa, filho. Não fica longe, não. Que isso. Então, o que que acontece? Olha só, esse pessoal aí, cara, eles são totalmente desumanos. Eles são totalmente desumanos. Essa galera... Deixa eu só pensar aqui, fazer um recorte aqui, velho. Eu tava pensando em puxar pra um outro negócio, mas não fugiu da cabeça. Eu tava pensando no negócio, fugiu da cabeça, peraí. Tô enferrujado, filho. Tô enferrujado pra fazer vídeo. Mas vai, eu vou fazer o recorte desse aqui, eu faço esse corte aí. Então, onde a gente tava? Onde a gente tava? Tava no Capim. No capim do PT. Tô falando do deputado do PSOL. O deputado do PSOL, ele me apresenta um projeto. Pra poder acabar com a escala 6x1 no Brasil. E as pessoas aderem isso. E as pessoas começam a aderir isso. Aí você vê o nível de inconsciência que as pessoas estão nesse país. Sabe? Você vê um presidente da república gastando milhões e milhões com a rapariga que ele arrumou por aí, né? Aí ele tá gastando milhões e milhões com a rapariga que ele arrumou por aí, que era amante dele, e que não se dá bem com os filhos dele por conta disso. E as pessoas batendo palma, Rony. O que você tem a dizer a respeito disso aí? Ô Jorginho, quando a gente vê as entrevistas do Lula, as falas dele, cada vez piores, né? Parece que ele tá cada vez mais senil, não tem como saber exatamente. Mas ele fala algumas coisas que são chaves, pontos chaves, pra gente entender o que tá acontecendo no Brasil hoje. Quando ele fala, por exemplo, o cidadão começa a ganhar 2, 3 mil, já não vota mais na gente. Quando você pega uma pesquisa e você vê que o cara que tem menos escolaridade vota com mais facilidade no Lula, você acha que o Lula chegou a essa conclusão agora? Não, essa conclusão ele já chegou
há 30, 40 anos atrás. E quando eles tomam o governo em 2002, eles partem desse plano, vem aquela coisa do o Paulo Freire, né, nas escolas, onde tu não pode mais reprovar o aluno, a educação positiva do não sei o quê. Aí você vai criando uma geração inteira que tem dificuldade de entender o básico de economia. E quando eu digo básico de economia, não é economia de Estado, é economia da própria casa. É economia de saber por que que dali a pouco tá caro o arroz dele, tá caro, entende? Então, o Lula. Tipo o tio do arroz. Isso. Então, o Lula, o que é que ele fez? Ele, de fato, dentro de um plano de governo que o permitisse se perpetuar por muito tempo. Então, hoje, o Lula, por mais que ele esteja com baixa popularidade, ele ainda tem uma boa quantidade de votos. Ele fez com que as pessoas elas ficassem cada vez mais ignorantes, por assim dizer. Hoje nós temos pessoas formadas na universidade que não conseguem escrever um texto simples ou interpretá-lo, né, na universidade, porque o Lula também deu diploma para muita gente. Aí primeiro veio o programa do ProUni, massa. Aí depois ele criou um monte de universidade federal, a maioria de sociologia, história e filosofia, onde a galera vai lá para fumar maconha, fazer militância petista, mas não cria mão de obra nem para os municípios que receberam essas universidades, nem para o Brasil. Você tem um sucateamento, de fato, de toda a questão da educação, dentro de um slogan de que o Brasil era a pátria educadora, com uma ideologia de Paulo Freire, fazendo com que toda a população não consiga entender de fato que o Lula é o culpado disso. A ideologia dele é culpada disso. Por quê? A culpa é do Bolsonaro, né? Claro, porque o produto do político, o produto é o voto. Então o político que fala a verdade, ele tem mais dificuldade do que o político que mente. Então o Lula não tem dificuldade nenhuma de mentir, nem diante das câmeras, nem fora delas. Ele mesmo confessa, a gente inventava números, a gente fazia isso, a gente fazia aquilo, né? O próprio Gilmar Mendes falou que eles tinham dinheiro de propina para financiar eleições até 2030, e nem chegamos em 2030 ainda. 2038. Exato, perfeito. Então, por que isso tudo acontece? Por causa que o ecossistema que o Lula criou lá em 2002, ele só está contando agora porque tá velho, senil e maluco. Mas eles já pensavam nisso lá. O emburrecimento, o empobrecimento, fazer as pessoas necessitarem cada vez mais de bolsas, de auxílios do governo. E tem uma coisa que ninguém fala, o Lula não fez isso só com as pessoas, Jorginho. Ele fez com as empresas também. Hoje a indústria automotiva brasileira ela não sobrevive sem subsídios. Ela não consegue ir para um livre mercado e nesse livre mercado ter competitividade o suficiente para vender os seus produtos sem subsídios. Está sempre sendo subsidiada a indústria automotiva, o próprio agro, né, que tem essa necessidade, porque por causa que os impostos são altos. Então, se a gente lutasse por uma diminuição de impostos, se a gente lutasse por uma diminuição de carga tributária, se a gente lutasse por um Estado mínimo, por um pacto federativo diferente, onde o dinheiro fique mais nos municípios e menos em Brasília e tire um pouco do poder do Lula, se a gente lutasse por um pacto federativo onde cada estado pudesse fazer sua lei sobre o meio ambiente, por exemplo, por causa que o meio ambiente lá do Rio Grande do Sul não é o mesmo da Amazônia. Então, tu não pode fazer uma lei que protege a floresta amazônica e colocar lá no Rio Grande do Sul. Que dá problema. Que é um outro tipo igual de o salário produção. mínimo. O cara que contrata no Rio Grande do Sul, em São Paulo, tem uma realidade de vida. Agora, ele pode conseguir contratar pelo valor do salário mínimo atual, mas vai lá no Ceará. É a mesma coisa, questão indígena. O índio lá do sul anda de Hilux, cara, e fica arrendando terra, sabe? Invadindo, arrendando terra. Quando vão escolher o cacicado, é tiroteio naquelas aldeias, é uma doideira. Agora, na Amazônia, tem os caras que são mais isolados de fato, né? E o que a esquerda quer? A esquerda quer que esse índio tenha o mínimo de acesso possível à cidadania, de fato. E fique lá, não, é índio, só que assim, tu tem só uma lei federal que protege tanto o índio isolado da Amazônia, que necessita dessa proteção, e também protege o cara que está recebendo e arrendando terra, andando de Hilux a custas da fome desses indígenas que, por exemplo, lá na minha cidade, ficam vendendo balaio, vocês não sabem o que é balaio aqui, mas é cestas, né? Cestas, vendendo coisa lá na sinaleira com crianças indígenas pedindo moeda, esmola na sinaleira, mas ninguém pode fazer nada porque é índio, porque a lei que protege esse cara que tá ali, protege o cara que realmente precisa lá na Amazônia. Então, assim, se a gente fazer uma legislação diferente para os estados, eu acho que tinha que ser assim na questão da legislação de armas, lei de drogas, organização das polícias,
tudo tinha que ser por estado, igual é nos Estados Unidos. Por que funciona muito bem nos Estados Unidos? Porque o Brasil, a gente aprende desde cedo que é um país continental. Então, nós temos vários portugueses, né? Não portugueses que vieram de Portugal, mas línguas portuguesas diferentes, que muitas vezes você vai ouvir um gaúcho que descendente de alemão, você não vai entender o que o cara tá falando, cara. Mas nós entendemos, porque é do nosso meio. E muitas vezes tu vai ouvir alguém lá do Nordeste falando de uma forma até mais rápido, e tu tem dificuldade de entender. Não quer dizer que tu não vai entender, mas são culturas extremamente diferentes. O gaúcho, o carioca, o cara da Amazônia, o cara do Nordeste, o cara do Mato Grosso, tem culturas extremamente diferentes. Então, você tem que ter legislações que contemplem também essa questão cultural, essas questões econômicas, essas questões financeiras, que é a questão do pacto federativo, que, né, o dinheiro fica todo em Brasília, daí eles tiram o dinheiro do Rio Grande do Sul produz, recebe menos, aí eles mandam lá para o Maranhão, aí o Maranhão não tem responsabilidade nenhuma de criar incentivos para vir empresas e gerar, por exemplo, emprego. Por quê? Porque o dinheiro vem igual. E o Rio Grande do Sul, se eu não me engano, no último ano eles produziram mais de 52 bilhões e receberam 13 de volta. Isso. Uma coisa assim, né? Não foi 52, acho que foi em torno de 30 e alguma coisa. Mas mesmo assim, a gente recebe uma porcentagem muito baixa. Acho que pior que isso... Abaixo de 30% que abaixo de 30%. Vocês recebem de volta. Isso, é abaixo de 30%. E tem outros estados que é o contrário, né? Que é o contrário, igual o Maranhão, por exemplo. Perfeito. Maranhão Flávio Dino. Maranhão Flávio Dino lá, eles mais recebem do que pagam, né? Todo o consórcio do Nordeste que comprou respiradores em empresas de maconha, em quase todos ali, eles recebem... Pô, não respiradores por hoje é o ministro do Supremo Tribunal Federal, tava lá. Os 2, 3 governadores se reelegeram. O Rui Costa, não é o ministro-chefe da Casa Civil? Tava lá comprando um respirador em empresa de maconha, porque não sabia ler inglês. Aí não me ferra, né? Aí você tá de brincadeira. Aí é de sacanagem. Também. Então, o reflexo da destruição da educação do Brasil, né? Exato. Lá atrás. Tudo é reflexo. Só e que o pior é esses caras conseguirem se reeleger, né, nessa região, né? É aí que a gente vai pro cerne da questão. E a culpa ainda cai nas costas do Bolsonaro. O Bolsonaro é o culpado das tudo, né? 700 milhões de mortes. Foi quantas milhões de mortes que o Lula falou? Mais de 700 mil. Não, falando que o Lula falou, ele deu uma entrevista 800 bilhões, acho que ele falou. Uma coisa assim, gente. Você fala, porra, né? O Bolsonaro matou o mundo inteiro, não teve isso de humanidade. Se tu contar todos os humanos vivos, mortos... Os que já morreram, não tinha quantidade de gente que ele declarou que o Bolsonaro tinha matado. Gente, que absurdo, cara. Não, mas aí tem que ver que esse Lula é bom, né, cara? Ele consegue fazer esse tipo de merda. E ainda tem um bando de trouxa que vota nele, acredita nele, acha legal. E que o Bolsonaro fala demais. E o Bolsonaro que fala... Não. O cara tem que ser muito trouxa, muito débil, sabe? Pra dizer, não votei no Lula porque o Bolsonaro falava muito palavrão. E tem que ver o que o Lula fala hoje, né, cara? Pois é. Mas fala aí, o que você tá achando desse pessoal agora com essas questões da delação do Mauro Cid aí? Cara, o problema é o seguinte... Qual é a sua avaliação? A minha avaliação, ela continua a mesma desde que isso começou. O Estado de Direito acabou. Por causa que, cara, a gente sempre usa meios comparativos. Então, comparando a situação do Lula com o Bolsonaro. O Lula, corrupto, mensalão, petrolão, sítio de Atibaia, triplex, não sei quantas mil páginas lá, condenado em 3 instâncias, condenado pelo Moro, depois por 3 desembargadores, depois a decisão revista pelo STF, prisão em segunda instância, corrupto, comprovado, várias delações, chega no final, vamos anular sua sentença aí, porque não podia ter sido julgado em Curitiba. Agora nós temos uma situação de, por exemplo, o pessoal do 8 de janeiro, que não tem foro privilegiado, está sendo julgado no Supremo Tribunal Federal por um crime criado da cabeça dos iluministros, de não é crime de golpe de Estado, então é 17 anos de prisão, sendo que a Constituição diz que não tem crime se não tiver escrito na lei anteriormente. E o engraçado é que as mesmas pessoas que estão defendendo que o pessoal do 8 de janeiro são terroristas são as mesmas pessoas que dizem que o Hamas tem combatentes, né? Exato. E aí é o seguinte, olha só, aí a gente pegou esse caso do Lula, o Lula era aquilo, e o Bolsonaro é o quê? Se reuniu com embaixadores. Foi no 7 de setembro... O crime do Bolsonaro, se reuniu com embaixadores. No 7 de setembro, ele falou para um público grande lá, disse que foi abuso de poder político, depois ele ter usado as imagens na campanha. Detalhe, utilizar uma imagem de um 7 de setembro na rua. Uma imagem de uma câmera feita de um drone que alguém
Que alguém fez. Fez essa filmagem e disponibilizou para quem quisesse na rua. internet, né? Então, olha, para efeitos comparativos, vim com... Agora, aí o que aconteceu? Eles não satisfeitos e vendo que a saída da Val, Queiroz, estuprou uma baleia... A Gilbarte. Gilbarte, né? Bolsonaro. Aí não sei o quê, e bababá, e vim, e cartão de vacina, nada deu certo. Aí dentro de uma investigação de cartão de vacina, que aprenderam um monte de celular, disseram, não, peraí, Bolsonaro queria um golpe e ele queria matar o Lula. Cara, só não conseguiu realizar porque o táxi foi embora pro Foi embora, e o outro que... Não, um não pegou o táxi e o outro ficou com medo de tomar uma multa de trânsito. É mesmo, explica melhor essa dinâmica, você tá por dentro como que foi essa tentativa desse golpe? Ninguém tá. O Kid Preto, ele foi lá e ninguém ele ia matar todo mundo, ia fugir agora, de táxi, só pra você ter ideia, eles só liberaram agora as delações do Mauro Cid, escritas, mas da forma totalmente fantasiosa, eles não querem liberar os vídeos. E alguns vídeos até saíram, né, e tal, e mostra o nível de coação do próprio Alexandre em relação ao Mauro Cid. Então, sua família, e né? eu falo isso tecnicamente, eu tô falando legalmente. E isso, exatamente, até foi uma ameaça a família dele, de alguma forma. Aquilo ali é uma ameaça, literal. Se anulou delações premiadas de tanta gente que tá elegível hoje. José Dirceu. José Dirceu já falou já que vai voltar, né? Vai voltar. Com certeza vai voltar. Mas tanta gente se anulou, mas daí em questão do Bolsonaro, que todos esses absurdos estão acontecendo, basicamente todos os argumentos que eles utilizaram para invalidar a Lava Jato à época, eles estão fazendo muito pior do que aquilo. Muito pior. Tipo, é uma coisa... Igual o Gilmar Mendes falou, né? Ele falou que o que eles estavam fazendo na época era tortura. O Gilmar Mendes deu uma declaração pública na época. Você deve ter visto isso. Que aquilo era tortura, mas... E eu acho engraçado ver um ministro do Supremo Tribunal Federal declarar assim ainda, cara, que ele leu o livro do Emílio Odebrecht, o livro com o Emílio Odebrecht, ou seja, o dono da empreiteira que estava num esquema de propina bilionário, sucateando a saúde, a educação, a segurança aqui no país, né? O brasileiro nem saneamento básico não tem direito. E o que acontece? Eu vejo um ministro do Supremo Tribunal Federal declarando publicamente que leu o livro desse cara e achou um absurdo. Achou um absurdo, né? Ou seja, pegou o livro, uma porcaria de um preso que estava preso ali por corrupção, por um monte de merda que o cara tinha feito. E aí ele pega e utiliza aquele livro para poder falar que é um absurdo que os, digamos assim, os juristas da Lava Jato estavam fazendo. E agora ele apoia isso, né? Não, faz muito pior. É o duplo pensar, né? Exatamente. Não é o duplo pensar, é a canalice total. O próprio Supremo Tribunal... o Supremo Tribunal Federal apoiava a Lava Jato até as delações chegarem no Toffoli. E começar a chegar neles. Aí, do amigo do meu pai. Amigo do amigo do meu pai. Até aquele momento, o Supremo Tribunal Federal tava achando bonito, tava achando bom, tava achando legal. Sabe quando o Supremo Tribunal Federal viu que tinha dado merda? Quando eles não conseguiram eleger Geraldo Alckmin e o Brasil elegeu Jair Messias Bolsonaro. Exatamente. Foi aí que aconteceu. Aí, quando é esse papo de impeachment do Lula, eu fico cabreiro, cara. Onde você quer o impeachment do Lula? Por mim que o Lula vai de arrasta. Isso aí já é um assunto bem, digamos assim, vamos dizer, um assunto bem delicado, porque muita gente também não tá entendendo o que tá acontecendo. Não entende. Deixa eu falar, essas questões que o Lula emburreceu a população, pegou muita gente nossa também. Pegou muita gente nossa. Que tá começando agora a entender. Porque assim, cara, o Bolsonaro tem falado isso, né? Fora Lula 2026. Cara, vocês querem entregar o país na mão. Eu não tô dizendo opinião aqui, hein? Não é uma opinião. Eu quero te levar a refletir. É uma visão, porque assim... É uma visão que eu preciso falar para que as pessoas também olhem por esse lado. As pessoas têm que entender o que está sendo discutido, né, atualmente. O cenário político está discutindo. Exato. Dia 16, é fora Lula ou é anistia? Né? Ou seja, a anistia vai salvar a vida de muita gente que está precisando agora, muita gente que deu a vida pelo governo do Bolsonaro, inclusive. Exato, perfeito. Né? E aí Só que explica pra gente aí, Rony, qual que é o lance? Porque assim, eu vi gente falando por aí que corre o risco, porque o Brasil tá tão ruim, ele tá tão mal, mas tão mal no momento, que se o fato do Lula cair, igual aconteceu esses dias atrás, quando saiu a notícia que o Lula tava quase morrendo, né, a bolsa disparou.
Isso. a bolsa disparou, ou seja, deu uma melhorada no cenário para nós. Exato. A simples notícia. Então, se acontecer, por exemplo, do Lula morrer, ou se acontecer do Lula sair do poder de alguma forma, né? Pode ser que as coisas comecem a melhorar e isso pode servir como se fosse uma anestesia na sociedade, ou você acha que... Qual que é? Ou que o Alckmin é a peça que falta no tabuleiro desses caras? Eu tenho, olha, eu vou falar uma coisa. É só para levar, é exatamente para levar o pessoal a refletir em relação a isso, da minha visão. Eu quero fora Lula, quero. Eu não quero mais Lula. Eu acho que o povo já sofreu demais. Agora, dentro do jogo político, as opções são tirar o Lula e colocar o Geraldo Alckmin. Que continuo dizendo, acabei de falar aqui, a Lava Jato acabou e começou essa perseguição principalmente contra o Bolsonaro, foi porque em 2018 eles tinham certeza que iam eleger alguém, o Geraldo Alckmin, que era aquela polarização que vinha no Brasil há muito tempo, de PT e PSDB. Aí vem a Lava Jato, a gente descobre o Teatro das Tesouras, a gente descobre que Aécio Neves estava envolvido, que era Dilma, que era... Bom, enfim, era todo mundo no mesmo balaio. Quando derruba a Dilma, bota o Temer, né, que fez as reformas necessárias, né, dentro de uma... Falando da questão governamental de fato, questão financeira, eu acho que ele foi bem. E nomeia Alexandre de Moraes para ministro do Supremo Tribunal Federal, né, que faz parte de todo esse grupo. O Alexandre de Moraes foi secretário do Alckmin, de São Paulo, por algumas vezes. O Alexandre de Moraes teve uma ascensão política bem... estranha, tá? Vamos dizer assim, né? Por favor. Como que eu vou explicar pro meu filho que o nude destruiu o Brasil? Mas enfim, vamos lá. Tá. Eu vou... Mas enfim, chega lá. Agora voltando pro assunto Lula. Galera, esse nude é perigoso de falar. Vamos lá. Aí o cara vira ministro do Supremo Tribunal Federal. Vocês querem botar na presidência o cara que nomeou esse cara, que trouxe ele pro jogo, sabendo que todo o Centrão vai abraçar isso daí, eles têm a maior força ali. E outra coisa... Criar uma narrativa de coitado pro Lula de novo, jogar o Centrão no espectro da direita para parte da população. Porque isso que vai acontecer, a população vai dizer, olha, só tiraram um golpe, não sei o quê, aí joga o Centrão pro nosso lado, volta... O Alckmin, volta o PSDB, essa turminha, tá o PSD hoje, né, que tá em ascensão, ao pessoal dizer que a polarização, no caso, é com eles, né, que é eles que fizeram o contraponto, é eles que tiraram Lula, eles que estão salvando o Brasil. Ah, mas eu não me importo, o que me importa é tirar o Lula, não importa quem tá salvando ou não o Brasil a curto prazo, sim, mas e a longo prazo? E a longo prazo, o que você acha que vai acontecer? Vai continuar a corrupção, a roubalheira, o toma lá da cá, os sanguessugas, o PT vivendo de narrativa, a direita tentando sobreviver e crescer. E aí, dentro de tudo isso, a gente vê algumas figuras dentro da própria direita que são, sou a favor de impeachment e criticam o Bolsonaro quando ele vai nessa linha. São figuras que também foram secretárias de Geraldo Alckmin, que também tem o berço ali. E não estou dizendo que uma pessoa não possa mudar, entender e evoluir, eu acho que isso é natural do ser humano, politicamente falando, mas é estranho. Porque assim, dentro da política brasileira também é como se fosse uma suruba, né? Ali todo mundo já já bagunçou com todo mundo ali, né? Mas isso, te falar, Jorginho, olhando por esse espectro, não é errado. Por exemplo, eu entendo que nós temos que tomar todos os lugares, nós da direita. Mas pessoas de direita de fato. Só que tem que ter estratégia também, não adianta fazer de qualquer jeito. Tem que ter estratégia e tem que ser pessoas que de fato estão comprometidas com aquilo. E ontem, eu ouvi uma frase... O 8 de janeiro foi isso, né? Foi composto de pessoas da direita sem estratégia, sem liderança, com um grupo pequeno infiltrado ali no meio, né? E acabou acarretando o que aconteceu no dia 8 de janeiro, né? Vai ter manifestação no dia 16... 8 de janeiro, o que aconteceu foi um bando de pessoas sem liderança, está mais que provado, que simplesmente chegaram e começaram, não, vamos fazer manifestação, junta aqui, não sei o que, sem ouvir a liderança, sem ouvir de fato, e acreditando que outras pessoas ganhavam muito dinheiro na internet, dizendo, vai acontecer, ouvi uma informação que veio do não sei aonde, que vocês agora têm que botar a lanterna na cabeça e fazer sinal para o satélite. Ouvi falar que vocês têm que agora fechar as estradas. Tinha muita gente que fazia isso. Ou seja,
E eu não estou dizendo que essas pessoas são ou não são de direita. Eu estou dizendo que essas pessoas não tinham o conhecimento necessário, não tinham uma liderança e não estavam dentro de uma estratégia política que, de fato, hoje a gente vê dando resultado, principalmente com as questões que vêm dos Estados Unidos, principalmente, né, com os avanços que a gente tem tido em liberdades de expressão nas redes sociais nos últimos meses aí. Mas o que acontece? O que aconteceu é fato. O Bolsonaro falou, ó, dia 16, todo mundo que puder, concentre no Rio de Janeiro. E se for fazer fora, façam nas capitais, mas prestem atenção quem está convocando. Por quê? Por causa que tudo que acontecer no espectro da direita, a matéria que vai sair é bolsonaristas fazem isso. Exatamente. Entendeu? Aí vai ter uns malucos lá em alguma cidade do interior que vão chegar e vão fazer, outros vão falar bobagem, outros vão se vestir, outros vão pedir guilhotina pro Xandão, que não é coisa que a gente quer. Não é, não, calma aí, a gente tá querendo fazer uma coisa, a gente é de direita. Porque quando a gente perde a nossa essência de direita e parte para querer uma guerrilha, nós não somos mais de direita. E às vezes esses caras estão fazendo isso, são alguns caras que estão até de saco cheio, até chamando o Bolsonaro de frouxo, né? Falando que eles tem que fazer isso, que tem que fazer aquilo. Na minha cidade, Jorginho. Morte ao Xandão, morte a não sei quem, vai lá e faz um boneco e põe fogo no boneco. Jorginho, na minha cidade... Aperta o mamilo do boneco e faz tudo, né? Na minha cidade, Jorginho, tem uma galera que não aceita que eu sou a liderança de direita que enfim, tem ligação com o Bolsonaro. Eu estive ontem conversando, tu tava lá, tu viu? Estive ontem conversando com o presidente. Foram tocados em alguns momentos esses assuntos. Né, existem algumas questões que a gente tenta chegar para a população e dizer bem assim, ó, a gente tem liderança. A gente tem liderança, vocês não gostam da minha? Beleza. Mas eu também tenho uma liderança. Lá no estado eu tenho o Zucco, eu tenho o Sanderson, a nível nacional eu tenho o Bolsonaro. Entendeu? Então a gente segue uma estratégia política do que a gente está fazendo. Agora, se essas pessoas querem sair fazendo manifestação por conta, sem respeitar que na hora que sair a matéria é no do Bolsonaro que vão botar, sem respeitar que tem pessoas presas no 8 de janeiro por causa de pessoas como elas, que deram subsídios para essa canalice que está sendo feita pelo Supremo Tribunal Federal e pela esquerda sem anistia, sem não sei o quê. Se essas pessoas não entenderem que elas são corresponsáveis por tudo isso que está acontecendo e pararem para pensar, pô, peraí, vamos seguir uma estratégia, uma liderança, pode acontecer tudo de novo e a gente amanhã, sei lá numa cidade interior, alguém fazer uma coisa qualquer lá, você acha quem que vai ser, se acontecer uma merda lá em Erechim, mesmo que eu não tenha nada a ver com isso, quem que tu acha que o Xandão vai mandar prender? Bolsonaro. Sim, mas lá em Erechim é quem? Vai atrás de você, com certeza. Não vai ser os caras, vai ser o cara que tem mandato, o cara que tem rede social forte, Exato. O cara que tem voto. Então, eu sou muito responsável. Eu particularmente não vou estar em Erechim, eu vou para Porto Alegre porque vai ser feito em Porto Alegre. Pra você ter ideia, eu tô sabendo que alguns dos nós de Porto Alegre vão para o Rio de Janeiro a pedido do Bolsonaro. Ou seja, as forças estão sendo concentradas aonde tem que ser concentrada. Então essa galerinha que tá fazendo a coisa porra louca aí, a única coisa que eu tenho que dizer é só tomem cuidado. Dá ideia pra quem tá assistindo então. Então, tá pedindo pra poder fazer no Rio de Janeiro, São Paulo e nas capitais é pra observar quem é que tá fazendo. Nas capitais, para todos os lugares é pra observar quem tá fazendo, tá? Eu vi o Bolsonaro falando pra focar... São Paulo e Rio de Janeiro. Até a questão de São Paulo é pra focar no Rio de Janeiro. São Paulo, Belo Horizonte, tá pra ficar no Rio de Janeiro. Tava vendo uns tweets do Nicolas ali, não pude acompanhar muito porque eu tô em viagem e tal, acabei lendo, dando uma passada de olho. Agora, nas cidades do interior, onde não tem essas lideranças de fato, tem que tomar mais cuidado, sim. Porque qualquer coisa que acontece... Você lembra o cara, tu viu que essa semana foi condenado, o cara lá que trocou tiro com o petista lá? Vi. Vi. Aí, pô, quem que saiu de vilão? O Bolsonaro. O bolsonarista. Não foi nem o cara que matou, foi o Bolsonaro. O Bolsonaro. O cara ninguém nem sabe quem. Eu não sei nem o nome do cara, eu sei que é o bolsonarista. Exato. Aconteceu onde? Numa cidade do interior, não sei o quê, mas foi um cara que fez uma cagada e acaba refletindo na política nacional. Então a gente tem que tomar cuidado e até afastar esse tipo de pessoa, cara. Mas fala pra gente aí, essa perseguição que tá acontecendo aí, ela tá bem implacável, que nós estamos vendo, né? O que você tá achando dessa questão aí, o Mauro Cid? Você acha que o Mauro Cid traiu? Você acha que ele realmente falou aquilo porque ele tava sendo muito apertado mesmo, muito ameaçado? O que você pensa de tudo isso aí? Ô Jorginho, sinceramente, não tem como saber, cara. Os caras não liberam, é sigiloso. O cara é investigado e não tem acesso à investigação.
Onde já se viu isso? Segundo eles, foi pra poder manter a... Manter a narrativa deles, manter né? a narrativa deles. É. Então como é que eu vou Exatamente. te dizer se ele foi pressionado ou não, se ele falou a verdade ou não, se ele Manter a não sei o quê? intimidade das Não tem partes. como, assim, ó, o próprio Mauro Cid quando vazou. Cara, olha só, quando ele chega e diz bem assim, ó, não foi isso que eu falei na delação, quando o Alexandre Moraes pressiona ele grampia o celular do cara, meu. Aí quando ele grampia o celular do cara, tem uma ligação lá que você deve ter visto já, que o Mauro Cid fala, ó, o cara me pressionou e não adianta o que eu fale, tem que falar o que eles querem ouvir. Esse foi do áudio vazado. Foi o áudio vazado. Agora uma pulga que ficou atrás da orelha. Esse áudio vazado aí, se o Xandão era quem tinha grampeado ele, o dono desses áudios aí, então era o Xandão. Ah, é uma pergunta que Significa eu não que- sei. Eu Será realmente que não tem sei. alguém próximo do Xandão que tá Não sei. Aí é tudo teoria, que né? tá sabotando ele de dentro? Ah, duvido. O que você acha disso aí? Duvido, não sei. Não sei, não realmente Porque não o tenho fato é que opinião. os áudios vazaram, né? Vazaram os áudios. Vazaram os áudios da grampeada lá e... Eu vi o meu amigo lá do Twitter, lá, o Mafinha, postando isso aí. Falando, olha, O tô Mafinha achando... é engraçado, Ele né, é o engraçado, barbudo. ele falando assim, ó, eu tô achando muito interessante porque se o Xandão foi a pessoa que grampeou o telefone do Mauro Cid, então isso significa que alguém próximo dele que vazou esses áudios, porque o próprio Xandão jamais iria vazar um áudio desse, que comprometesse a lisura, digamos assim, do processo, do qual ele é o relator, né? É. Então é isso aí, cara. Essa perseguição tá terrível mesmo, Essa tá difícil de ver. palhaçada, cara. Eu tenho experiência na advocacia criminal aí. Ó, eu formei em 2012. E Eu entrei na faculdade em 2002. eu formei em 2012 e eu já tinha passado no AB quando eu formei. Ah, legal. Então, em 2013 eu colei grau, peguei o AB e fui advogar no criminal e desde então, né, é um dos meus ofícios. E o que acontece? Eu vejo esses processos e eu falo, cara, isso é extremamente autoritário. Não, é forte. Extremamente autoritário. Por exemplo, eu fiz um júri uma vez de um cliente chamado Gustavo Ramos. E o Gustavo, ele levou 15 anos e meio de prisão por um homicídio qualificado pelo emprego de arma de fogo. Que ele tinha matado uma pessoa que era testemunha de um outro homicídio que ele estava sendo acusado. Sabe? Então, assim, você pega um fato desse e fala, olha, esse cara levou 15 anos e meio. É, e uma mulher que passa batom pega 14. E uma mulher que passou batom, levou a pena que levou, leva praticamente a mesma pena. Você fala, pô... A véia lá deu uma cagada lá na mesa do Xandão. A levou velha deu 17 anos. 17 anos por uma cagada na mesa do Olha Xandão. a véia também, Você que né, tá aí me mano? assistindo, você teria coragem de dar uma cagada dessa na mesa do Xandão? Você que tá me vendo aí agora. Imagina, você dá uma cagada em cima de uma mesa do Xandão e levar 17 anos de prisão. Levar uma pena superior à pena que, igual eu disse aqui anteriormente, De homicídio. uma pena de homicídio, homicídio, qualificado estupro, pelo emprego de arma de fogo, eu tô dizendo ainda, sabe? Qualificado. O cara levou uma pena pior do que a pena de um tarado, cara. De um tarado. Tem latrocida que leva pena menor do que isso. Exatamente. Agora, uma mulher que passou um batom e uma outra que deu uma cagada na mesa, levou 14 e 17 anos, respectivamente. Cara, é um Exatamente. absurdo isso aí. Não tem proporção nenhuma. Não tem proporção nenhuma essas penas aplicadas. Não tem individualização da conduta das pessoas. O processo ele não segue os padrões constitucionais da ampla defesa, do contraditório, do devido processo legal. São processos ilegais, ilícitos, onde não tem um juiz. Não tem como você falar que tem um juiz natural, porque o juiz do processo, além de ser juiz, É vítima. ele é vítima e ele é promotor. Né? Ele faz a Acusador. função do promotor. É. Porque quando o Ministério Público vai contra, aí ele fala, não, calma aí, então deixa que eu vou assumir daqui pra frente. ofício. Você fala, pô, Mas aí tá de brincadeira com um negócio É igual o desse, né? inquérito interminável das fake news, né? Todo dia botam alguma coisa nova lá. e Mas não o acaba. inquérito das fake news já existiu na história, né? O Sim, inquérito sim. das fake news na história da humanidade, você pega ali, por exemplo, na Revolução Comunista Soviética em outubro de 1917, quando a comunada tomou o poder, eles pegaram todas aquelas pessoas que eram contra aquele regime que estava se instalando naquele momento e eles criaram um crime, que eram os crimes contra a Revolução. Eles retroagiram no tempo, que é uma aberração jurídica isso aí. A lei, de acordo com a porcaria da nossa Constituição Federal, que é uma porcaria, eu tô dizendo pra vocês, Fato. eu leio essa merda há uns 20 anos já, é uma porcaria, uma merda essa Constituição. E essa Constituição nossa, ela prescreve o quê? Ela prescreve alguns princípios e garantias fundamentais que não são respeitados pelo Supremo Tribunal Federal.
os nossos ministros, os nossos iluministros, estão limpando a bunda com o texto constitucional. É isso que está acontecendo aqui no nosso país. Perfeito. E lá na União Soviética, nessa época, eles fizeram exatamente a mesma coisa para poder retroagir no tempo, né? Porque a lei penal ela só retroage para benefício do réu, nunca para prejudicar, só que lá eles retroagiriam para condenar. E a única forma, eu me lembro da época da faculdade, por exemplo, porque eu nunca vi uma lei ultrativa em ação, sabe? Uma lei ultrativa, que é uma lei que vai condenar as pessoas por um período posterior, sabe? Assim, ela entrou tem vigência aqui agora, ela vai condenar a galera lá de trás. Época de guerra, por exemplo, o cara foi lá e entregou o país dele, Sim. sabe? E tudo mais. Então eles digamos assim que acontece um movimento aqui no Brasil igual aconteceu, por exemplo, na Alemanha depois do nazismo. Onde eles pegaram aqueles caras lá atrás e condenou todo mundo por uma lei que eles aplicaram ali no momento ali. Falou, ó, daqui pra frente acabou o nazismo, vamos aplicar uma lei aqui, vamos pegar esse pessoal, vamos punir todo mundo. Que foi o Tribunal de Nuremberg, né? Exatamente. O que acontece? Na União Soviética chamava crimes contra a Revolução. Aqui no Brasil hoje chama fake news. Por quê? Quem é contra a Revolução aqui no Brasil hoje? É a tia do Zap, que pega o celular e compartilha. É o Rony Gabriel, que chega lá e fala, ô petista, vem aqui, me explica esse trem aqui. Você tá entendendo, não é, Rony? Exatamente. Hoje você ser contra o sistema é você ser correto, cara. O sistema ficou podre, cara. Se eu sou pai de família, você é opressor. Não. Assim, ó, tu quer ser de extrema direita, eu vou te ensinar agora. Você precisa. Vai lá. Ó, a receita. Pega essa receita aí. Pra você ser odiado pela esquerda, você chamar de extrema direita, você precisa de alguns pontos. Tem um trabalho, né? Trabalhar. Ter uma família, querer formar uma família. Tomar banho. Gostar de comer. Ultimamente, tomar café. Tudo isso é extrema direita. Tá comendo? Você comeu? Comeu hoje? O painho tá de olho em você. O painho disse pra você não comprar se tiver caro. Não come. Então, se você tá comendo, você já é de extrema direita. Se tomou banho e comeu, meu Deus. Nazista, fascista, taxista. Vem com nós. Ainda bem que a Janja não mandou essa galera fazer nada com caramelo, né? Mas tudo bem. Ai. Então é isso aí, Rony. Cara, essa perseguição tá demais, cara. Essa perseguição tá demais. Eu tô, assim, na condição de advogado criminalista, com a experiência que eu tenho. Igual eu falei pra você, desde o início... 2013 tá dando pra o quê? Do que pra cá? Tá dando 12 anos. 12 anos de experiência, eu nunca vi um preso, um ladrão, um tarado, um assassino, apesar que eu nunca advoguei pra tarado, mas eu nunca vi um assassino, que eu já advoguei pra assassino, pra ladrão, pra traficante, tudo que é tipo de vagabundo. Eu nunca vi nenhum vagabundo ter direitos e garantias fundamentais tão vilipendiados da forma como nós estamos vendo agora, né? E detalhe, essa mesma galera aí que falava que o Bolsonaro falava demais, estão apoiando o Lula agora, né? Estão apoiando o Lula, não. E falando de taradão, o Silvio Almeida, né? Abafou. O ministro do Lula abafou. Abafou o caso. A ministra lá das mulheres acusada de racismo e assédio. O Silvio Almeida acusado de assédio. Eu quero saber se tivesse acontecido, por exemplo, com Ricardo Salles no meio ambiente, por exemplo. Meu Deus, com o Onyx Lorenzoni. Imagina se o Onyx Lorenzoni fosse acusado de assédio. O que teria acontecido, Rony? Por aí. Não, tava preso, com certeza, tá respondendo, tava inelegível. Não, o Bolsonaro tava preso, né? Ia sobrar pro Bolsonaro. Sempre sobra com pra certeza ele, né? A culpa era do Bolsonaro, ele é igual o Cris. É bem isso aí mesmo, é bem por aí. Então essa perseguição é um problema, né, cara? E o que acontece é que o Lula conseguiu destruir tanto o Brasil, que ele não tem outra pauta a não ser esse negócio de salvar a democracia. Por isso que ele tá sempre falando esse negócio de 8 de janeiro, tentou dar um golpe, o Bolsonaro tentou me matar, eles queriam, né, não pegaram um táxi e tal. Então, por quê? Porque ele não consegue entregar. E ele sabe que não tá entregando. O Lula sabe que as pessoas estão pagando mais caro, que a gasolina tá cara, todo dia ele inventa uma desculpa, agora ele botou a desculpa da gasolina, do diesel no ICMS, mas quando o Bolsonaro baixou o ICMS, ele voltou com o ICMS alto. E tem um detalhe, né? Porque na época que o Bolsonaro saiu, a gasolina ela tava um pouco abaixo de R$5 e o preço do barril no cenário internacional tava em $120. Exato.
Logo em seguida, o preço do combustível subiu R$ 1. Assim que o Lula entrou, passou um tempo, ele subiu R$ 1. Né? Ele se estabilizou durante alguns meses, subiu R$ 1 logo em seguida. Naquela época que ele subiu R$ 1, o preço do barril caiu para $80. Né? E mesmo assim, a esquerdalha tá lá, né? Não, tá lá. Então, assim, ó, como o Lula não tem mais narrativa nenhuma, como ele não tem mais o que apresentar, é um governo que não entregou uma obra, é um governo que não concluiu absolutamente nada. O Lula não tem nada para apresentar. Gente, é zero. É zero. Só escândalo, só bobagem, só dinheiro público jogado fora. É zero que ele tem para apresentar. Aí, toda a entrevista dele. Por que tu achou? Saiu uma pesquisa com o Bolsonaro 5% na frente do Lula. No mesmo dia, o Gonê vai lá e entrega a denúncia contra o Bolsonaro. Por quê? Porque a única coisa que eles têm para falar é que o Lula salva a democracia. Só, mais nada. É só isso, não é? A gente tá com o Lula porque ele salvou a democracia. Mas E não tem um explica o bando que de que é. trouxa de centro, centro-esquerda, centro-direita, que cai nesse papo aí. Né? Teve gente que votou na Tebet achando que ela era a grande novidade da política. Na Soraya Tronic, no Geraldo Alckmin. Não, o Geraldo Alckmin falou que o Lula quer voltar à cena do crime. No outro dia tá lá, Lula! Lula! Vá pra A merda. Tebet falou que ele era líder de organização criminosa. Líder de organização E não criminosa. partido. A Mayra No outro dia- Gabrilli, a senadora de São Paulo, acusou eles de serem culpados do assassinato de Celso Daniel, que tinha toda informação. Tava fazendo campanha pra ele. Lula! Tudo Lula. Né? Ah, mas não pode falar, né? Porque, Esse é o Brasil. pô, que E quem merda. tá errado somos nós aqui que estamos falando, entendeu? E você também que tá ouvindo aí. Você Ô, tá mais você errado sabe que por eles. que o papagaio é o único pássaro grande que fica preso em gaiola? Ele fala. Falar da cadeia. Quem Verdade. fala muito fica preso. Vai em algum segue momento o exemplo incomoda. do papagaio, pessoal. Aprende, ó, Papagaio. aprendizado do papagaio aqui, ó. Aprendizado do papagaio. Se tu quer ser um cara grande, livre, voar, eles querem, tu tem que calar a boca, ficar quieto. Pode né? falar nada. Igual uma águia, Ó. só dá um sinal e tal. A gente zoa, mas eu sou papagaio, né? Eu falo. Só graças a Deus. Não dá pra deixar de falar, cara. Não, graças a Deus, não vou deixar de ser falar. papagaio. Cara, Quero é ser um tanta papagaio merda. livre. É tanta merda que a gente vê nesse país que é melhor ser preso do que deixar de falar, cara. É verdade. Eu vejo, cara, meu pai, minha mãe, minha mulher, meus filhos só não falam isso pra mim porque, assim, sinceramente, porque eles não falam ainda, né? A mais velha tem que estar com 2 anos de idade, mas, cara, não dá pra você ver esse tanto de merda e deixar de falar, cara. Não tem dá. como. Quem tem um pingo de moral. Hoje no Brasil, quem tem caráter, quem tem E moral, falando nisso, quem tem um mínimo, se indigna. deixa eu te fazer uma pergunta. Talvez seja um recorte isso aqui agora. Porra. O que você acha da resolução que o Lula teve pra alta do dólar? Porque quando o dólar disparou, a solução que eles chegaram à conclusão que o problema do dólar era que o Google tinha, né? Tinha mostrado para as pessoas. O que você diz a respeito daquilo ali? O que você achou daquela solução que o Lula encontrou pro dólar? É uma solução muito coerente com o nível de QI do Lula. Um imbecil, um idiota. Porque não, dizer que os memes estavam fazendo o dólar subir. Dizer que era a cotação errada do Google que fazia o dólar subir. Aí ele vai e troca o presidente do Banco Central. O cara fez não sei quantos leilões já de dólar para tentar baixar o tal do dólar, né? Aí teve uma quedinha após alguns meses que o dólar já tava batendo quase 7, se brincasse, ia bater. Agora, não teve um anúncio de redução de máquina pública, não teve um anúncio de reajuste fiscal, não teve anúncio de nada que fizesse com que as pessoas, as empresas, o governo, enfim, entendessem. Não, pera aí, o governo está tentando se organizar, então vale a pena investir aqui. A taxa de juro futuro já está em 17%. Agora imagina os caras sabendo que a taxa de juro futuro está em 17% e mesmo assim pensa, eu é que não vou botar dinheiro nesse país porque esse ladrão vai me roubar. Para você entender porque que o dólar não só... Eu vou tentar explicar da forma mais simples do mundo. E 17% é muito dinheiro. É muita Os caras estão coisa. deixando os Estados Unidos a 4 e pouquinho, 4,25. 4,25. Só eu vou explicar de forma simples para todo mundo entender. A questão do dólar. Todo mundo vai entender agora. Imagina você. Você tem teu dinheirinho lá, você tem 2 países, Brasil e Estados Unidos, basicamente. Se tu deixar esse dinheirinho no Brasil, eles estão te pagando 17% de juro futuro. Ou seja, se você botar R$1.000, né, você vai ter depois de um ano 1.170. Cálculo de padaria. Se você botar esses mesmos R$1.000, né, que na verdade você vai converter em dólar, mas se você botar esses mesmos R$1.000, vamos manter a conversão aqui. Nos Estados Unidos, no final do ano, você vai ter R$1.045, mais ou menos. Ou seja,
Uma diferença de mais de R$100 ali, falando em R$1.000. Agora imagina milhões, né? As pessoas estão preferindo botar lá nos Estados Unidos, porque é seguro em outros países, porque eles sabem que aqui no Brasil o dinheiro vai perder o valor, ou seja, vão ser roubados. Então eles não querem arriscar nem com 17%, e por isso que o Banco Central aumenta a taxa de juros, para se tornar atrativo para essas pessoas, esses, inclusive bilionários que eles dizem que são malvadões, mas que movimentam a economia. Essa taxa de juros eles mantêm lá em cima para dizer, vem aqui, bota aqui o dinheiro, a gente está pagando melhor o juro aqui para você. E as pessoas dizem, vou nada. Não compensa. A percepção da corrupção no Brasil aumentou muito. Aumentou porque elas sabem que o governo que não tem responsabilidade não vai pagar, vai dar o calote em algum momento. Tem responsabilidade, não tem projeto. A dívida pública já vai alcançar 90% do PIB em breve com esse governo aí. Foi para 80%, né? Saiu de 70%, já foi para 82% do PIB, que é a dívida pública. E aí, quem que vai botar dinheiro num país quebrado desse, que um presidente, em vez de falar, não, a gente vai reajustar aqui, a gente vai por esse lado, ele diz, a culpa é do mercado, esses caras do mercado, eu tô comendo ovo de pata, eu não como petróleo, eu bebo álcool. Esse é o papo do cara que é o presidente, cara. Você entende? Então ninguém vai botar dinheiro nesse país desse jeito. É difícil de entender, mas vivendo aqui no Brasil a gente entende, pessoal. Então é isso aí, pessoal. Aí dá disparada do café, né? Arroz. Disparou o café, disparou o dólar, disparou laranja. Tudo. Só não disparou o salário mínimo, que teve um crescimento real. Não. O cara tem que ser muito corno, né, meu? O cara chegar e meter, não, vai ter um crescimento real do salário mínimo. Aí eu tive que ouvir petistas dizendo, mas nós tivemos aumento real do salário mínimo. Quantos pacotes de arroz você comprava há 2 anos atrás, imbecil? Quantos litros quanto você botava no seu carro? Quantos litros de gasolina você botava? Quantos pacotes de café você comprava com salário mínimo 2 anos atrás? O salário mínimo pode estar 30 mil. Se tu não tiver poder de compra, não adianta nada. Você vai pagar 30 mil e vai comprar menos que você compra hoje com 1.500. Isso é uma política burra, uma política que, como é que eu vou explicar isso para o cidadão brasileiro que foi emburrecido durante décadas e décadas, de propósito, dentro de um método Paulo Freire, onde o próprio Lula diz que se votar nele, se ficar um pouquinho mais rico, não vota mais nele, se alfabetizar um pouquinho mais, não vota mais nele. Como que eu vou explicar isso para esse cidadão? Não explica. Ele diz bem assim, cara, uma dificuldade enorme que a gente tem como direita é fazer a população em geral, principalmente de esquerda, entender a causa e efeito. O café tá caro por causa que tem uma causa. Não. Vai lá, o Lula falou que a culpa é do dono do mercado. Os caras acreditam, cara. A culpa da alta da gasolina é do dono do posto. Eles acham que a inflação é o empresário que cria a inflação, que tá querendo lucro. Falando, o empresário tá querendo lucro, ele aumenta o preço, mas não fala por que o empresário aumentou o preço, né? Que é o aumento porque a inflação é o aumento da base monetária, né? Então o problema grande é fazer o povo entender a causa e efeito. Porque o dólar tá alto. Aí vem o Lula. A gente não compra em dólar, a gente não come em dólar. Cara, é verdade, não compra em dólar. O Lula falou isso aí. E o cidadão não vai procurar aprender. E hoje não vem me dizer que o cara não aprende porque não tem oportunidade, porque a internet tá aí, todo mundo tem acesso. Qualquer um tem um desse aqui, pode todo pegar. Todo mundo tem. Então qualquer um pode pesquisar o que presta ali. Não vem dizer, não, eu faço isso porque eu sou a pessoa sem instrução. Meu irmão, é só pegar o celular. Hoje em dia não precisa nem digitar. Tu precisa perguntar. O ChatGPT já vem no celular, ele já te dá, né? E falado em audiobook. Ou seja, se você não adquire conhecimento hoje, se você não quer, tá? Então o Lula vai dizer que a alta do dólar é culpa do Elon Musk, a pessoa vai acreditar. Mas não vai ter causa e efeito. Então a culpa do preço da gasolina do dono do posto. Eu tô achando que esse é o próximo passo, viu? Ué. O próximo aumento agora, pode anotar, o próximo aumento que vai acontecer agora do dólar, a culpa vai ser do Elon Musk. Você viu aquela matéria? Vai ser do Elon Musk. Você viu aquela matéria da Globo? Você viu a matéria da Globo? Do ovo? Do ovo? Você viu uma matéria assim essa semana, bem assim, por causa da alta das temperaturas, do calor, as galinhas estão botando menos ovos e por isso que fica mais caro. Aí puxaram a matéria da Globo da época do Bolsonaro lá, um tempo atrás.
E a matéria era assim, por causa da alta do calor, as galinhas estão botando mais ovos. Por isso está mais barato. Ou seja, o calor fez lá atrás as galinhas botarem mais ovos, mas agora menos ovos. O que me leva a crer? As galinhas são petistas, se sindicalizaram, por causa que é insalubre botar um ovo. E agora que elas estão sindicalizadas e o papai Lulinha, elas querem o quê? Meu ovo minha vida, reparação da cloaca, tratamento, né? Estão querendo assistencialismo. Hora extra, essa coisa toda, vale alimentação, as galinhas estão querendo. Por isso, o preço do ovo subiu. Qual a solução do Lula? Compre ovo de ema, porque a ema tem uma cloaca maior, vai vir um ovo maior, ela não vai reclamar e não é sindicalizada. No fim das contas, nem o Lula é de esquerda. Ai, caramba, cara. Caramba. Mas a gente ri, mas essas opiniões, essas bobagens, estão dando as diretrizes do nosso país, cara. Isso é verdade. As diretrizes econômicas saem das falas de um cara que fala isso aí. E isso é engraçado. Que faz essas merda, né? Né, pô, a gente ri, mas o preço do ovo tá alto mesmo. Passou R$1. Hoje eu fui do supermercado, tinha um segurança do lado das cartelas do ovo, eu brinquei com ele, eu falei assim, ó, sabe quando o meme já vem pronto? Ele, eu falei assim, o segurança, você tá vigiando a cartela do ovo aí? Ele falou, não, tô olhando aqui, cara, tá caro, né? Falando em ovo. Aí semana passada, saiu uma notícia que os Wesley Batista entraram no ramo dos ovos, né? Entraram de sócio de uma empresa lá. Escuta essa. Com certeza que o cara vai entrar nos ramos de tudo não, agora, mas enfim. Escuta essa. Ele entra no ramo dos ovos. Aí tinha uma foto dos ovos, né, da empresa. Tudo embaladinho, bonitinho, bababá, show de bola. Beleza. A empresa dele, aí tu já fica indignado. Pô, esses corruptos agora já estão em mais uma, né, cara? Os caras tinham que estar presos. E o Odebrecht já estão licitando, já estão comprando, entrar no ramo de energia agora. Enfim. Dane-se. Aí tava lá, embaladinho os ovos. Dá uma semana, sai a notícia. A nova portaria, o governo quer que todos os ovos venham carimbados se não tiverem embalados. Ou seja, uma nova medida que vai atingir o produtor pequeno, o cara que vende ovo numa sacolinha, numa feira de produtor, o cara que vende ovo direto no mercado. O preço do ovo. Mas não vai atingir quem? O Wesley e o Joesley Batista, que são os amiguinhos do Lula. E aí o que acontece? Tem uma disparada do preço do ovo natural. É normal. Você entende? Porque agora tem que comprar um cara pra ficar carimbando ovo por ovo. E mudando a data. E cuidando dos ovos. Mais chances de quebrar. Vocês sabem, o ovo é sensível. Tanto da galinha quanto nós. São sensíveis e tem que ter um cuidado especial. Aumenta o custo da produção completamente. Exato. Então, tu vai lá carimbar. Vai aumentar o custo de produção, custo de transporte. Ou vai ter que investir em embalagem para fazer diferente. Então, assim... Mas a empresa do Wesley e do Joesley já está... A que eles acabaram de comprar... Já estava tudo certinho. Ou seja, a medida legal, ela vem para beneficiar os caras. Corrupção total. Que continua acontecendo. E vai virar monopólio no final, né? No final vai ficar na mão de... Não. Eles vão ficar com os ovos na mão. Vai depender também, do né? sindicato das galinhas. Se elas vão botar ou se elas vão guardar o ovo, né? A gente tá falando de ovo, né, cara? Mas o Lula, ninguém pode dizer que o Lula não cumpre com suas promessas, tá? Ele falou na campanha que... o preço da picanha vai ser igual ao do cafezinho, vai ser igual ao do ovo, vocês vão comer picanha tudo e alto. Tá tudo igual. Tá só que, né, foi o preço do ovo, foi o preço do ovo e do café que subiu e tá quase valendo o valor de uma picanha, né? Não foi o contrário, né, cara? Então, agora, mas o Lula tá certo, se tá caro, não come. Mas você não acha que a picanha tá mais barata, não? Você não acha que a teoria da conspiração dizer que... Claro. Que o preço das coisas... Porque hoje, por exemplo, eu fui no supermercado, eu me senti assaltado, cara. Tá barata a picanha. A picanha fatiada da Friboi, dos irmãos Wesley e Wesley, tá barata. Agora, aquilo é mais duro que mascar chiclete depois de 8 horas. Aí é picanha fatiada o nome que eles estão dando lá. É o nome aí vem, do colchão aí duro, eu vou né? comer picanha. Aí o Lula falou pra moça lá, esse sorriso, tu é banguela, vai arrumar os dentes antes de subir aqui. Tu viu que ele falou lá pra mulher lá? Não, só pra eu vou falar um negócio pra você aqui, ó. Agora aqui, ó. Aquela mulher não consegue comer a picanha da Friboi. O negócio é o seguinte, vou dizer um negócio aqui, ó, pra você que tá aí assistindo aí. Ó, se eu soubesse que o PT ia humilhar os esquerdistas do jeito que ele tá humilhando, eu teria arregaçado o 13. Pô. Rapaz, a mulher chega lá. Não tem preço ver o que esses caras estão fazendo. Se aquela mulher que o Lula mandou ela arrumar os dentes,
Se ela. Que ele mandou ela arrumar os dentes, Senhora, gente. cara, ele que humilhou a velha. Que humilhação. Ele humilhou cara. assim, e eles aplaudiam. Ai, é verdade, não seja de banguela e tal. Mandou ela arrumar os dentes lá em cima do poste. Se aquela mulher comer a picanha a picanha fatiada da Não, Free mas Boy, não dá pra ela comer não, não, coitada. não sobe um dente de tão dura que a picanha fatiada que os petistas estão dizendo que tá barato. É mais fácil essa picanha aí mastigar a gengiva dela. Aí não, é legal que nessa entrevista ele fala, uai, mas aqui não tem um programa Nordeste Feliz. Programa Nordeste Feliz. Não era sorrindo, não sei o quê. Brasil Sorridente. Ele decidiu humilhar, né? Ele tá humilhando. Não tem o programa Brasil Sorridente esquerdistas. porque eu criei o programa Brasil Sorridente. Ele mesmo comprovou a olho nu que o programa que ele criou simplesmente não funciona. Porque a eleitora dele subiu lá em cima e ele reclamou que ela não tinha dente. Ele falou na cara dela, cara. Então, ele criou um programa que ele mesmo acabou de afirmar, né? Não funciona porque tu tá sem dente, tu não conhece o Brasil Sorridente. Aí o prefeito, vem, primeira dama, tu que é dentista, vai arrumar os dentes dela. Não, eu quero ela no Brasil Sorridente, eu quero todo mundo no Brasil Sorridente, né? Aham. Mas vai comer a picanha da Free Boy lá ver se... Rapaz do céu. Cara, Não, isso ele tá bom. humilhando, ele tá humilhando os Não, ele esquerdistas. tá... tá humilhando todo mundo. A competição dele é com a Dilma, cara. Com a Dilma, né? Entre ele e a Dilma, não sei... Ele veio mais Dilma dessa vez do que Nossa, tá louco. que Lula mesmo, né? O cara é um herói nacional, né? É, um Conseguir herói se eleger nacional. 3 vezes sendo um imbecil desse. E falando nisso, falando em Dilma, quero dar parabéns aqui pro sobrinho da Dilma Rousseff. Ó, eu quero dar parabéns pra você aí, lá em Minas Gerais, o esquerdista Pedro Rousseff. Quero te dar parabéns. Parabéns. Tá? Eu quero te parabenizar porque você conseguiu fazer com maestria a cena da Paixão de Cristo. Porque ele postou, A foto, vou né? colocar na imagem aí pra vocês verem aí, ele conseguiu reproduzir a cena da Paixão de Cristo, ele colocou Jesus Cristo crucificado no meio, com um ladrão de cada lado, pessoal. Dá uma olhadinha nessa imagem aí, eu quero que vocês me falem se isso aí não foi feito com maestria. O que você achou daquilo ali, Rony Gabriel? Fala aí. Cara, ele... eu vejo os tweets desse cara, às vezes. Aparece lá, né? Ele é o maior mentiroso que tem. Cara, tem Da um tal... internet. Ele e um tal de Thiago Reis. Thiago Reis, eu sei quem é. Cara, esse Thiago Reis eu acho que foi até condenado por roubar dinheiro do pai e tal, tá foragido, não tá no Brasil, parece né? que bateu no pai, né? Bateu voo, no uma coisa pai, assim. um vagabundo desse aí. Petista, né? Não... Tá lá, abraçado com Lula. lá Nem no perfil todo dele. petista, mas sempre um petista, né? O cara, ele e esse sobrinho neto da Dilma, aí, que, né, menino estranho, cara, eles mentem demais, cara. E o Janones, né? Os três patetas, né? A três tríplice patetas. de imbecis. É o sobrinho neto da Dilma, Pedro Rousseff, esse Thiago Reis e o Janones. Aí eles criaram aquela militância raiz, que são um É. bando de idiota útil que fica retuitando. Não, é Esses uma parada três. assim, o pessoal até entender o nível de mentira. Acabei de receber informação de que Bolsonaro vai ser preso hoje. Digite, eu autorizo Janones. Aí vai um bando de idiota, eu autorizo Janones. Quem é Que merda Janones? é essa, cara? É. Que merda é O essa? Rachadones. Aí o Pedro Rousseff diz, olha, como é que foi? Cara, tem umas coisas, tipo, eles distorcem as coisas. Por exemplo, olha, Lula acaba de dar não sei o que, não sei o que, não sei o que. O Lula tinha acabado de ver. Negócio dos PCDs. Olha, Lula acaba de não sei o que para os PCDs, bababá, ajudando os PCDs lá. Tweetou. Digite aí, te amo, Lula, obrigado, Lula. Aí, o que tinha acontecido é que o Lula tinha vetado, cara, e cortado a grana dos caras. Até aquele Ivan Barão lá fez um monte de vídeo dizendo: olha, Lula, subi a rampa contigo, estou decepcionado e tal. E o Pedro Rousseff dizendo que ele que deu, né, meu? É assim, tipo, é um nível, tipo, não é uma coisa, tipo assim, ele distorce a realidade. Eles realmente Ele fala que fez uma coisa ao contrário. E um monte de like de petistas dizendo, olha, Lula, que bom que você é bom. Não, a última mentira que eles meteram, né? Porque a direita votou contra a redução de impostos para a cesta básica. Nossa senhora. A direita votou contra a reforma tributária que transformou o Brasil no maior IVA do mundo, no maior imposto do mundo. Então, se essa reforma tributária... Aí, lá no meio da reforma tributária, a esquerda botou, nós vamos dar uma isenção aqui nesses itens. Aí foi a direita e votou, não, vou votar contra a reforma tributária, vai aumentar imposto para todo mundo, nós estamos ferrados. O que a esquerda falou? Votaram contra a diminuição do imposto da cesta básica.
Nossa. Mas eles não falaram que eles aumentaram disso, que eles aumentaram daquilo outro, né? Então, assim, cara, eles são canalhas, meu. Eles são extremamente canalhas. Eles estão com essa, né? E aí eles jogam, né? Olha aí, quem votou contra a redução do imposto da cesta básica. Mentira, votaram contra a reforma tributária. E vai onerar o Brasil quase 28%, 29%. E detalhe, vamos fazer só uma correção aqui, né? Reforma tributária não, pô. Deforma, destruição, aumento de imposto. Eles promoveram aumento de imposto, empurraram esse aumento de imposto no botão da população agora e estão colocando o pessoal para poder bater palma, sabe? É isso que eles estão fazendo. Então, é isso aí. Deforma tributária. Falamos de tudo já? Com alguma coisa? Sempre fica, pô. O cara vai conversando, vai viajando. Foi maneiro, pô. Tá maneiro, maneirinho. Então eu faço o corte depois, vou editar. Então, é isso, você finalizar então? Não, tamo junto, abraço. Já que vai só fazer corte mesmo, tu vai botar inteiro lá. Não, vou fazer uns cortezinhos. Então, finaliza assim, ó. Então é isso aí, ó. Galera, tô aqui com o Rony Gabriel aqui, ele é lá de Erechim, Rio Grande do Sul. Foi eleito vereador lá agora, uma das, digamos assim, uma das novas promessas aí do bolsonarismo, digamos assim, né? E é um cara muito bom, honesto e já ia no meio daquela bagunça da petralhada lá e tem um vídeo dele que viralizou, que ele chega lá, os esquerdistas chegando. Aí ele grita com o pessoal, escondam suas carteiras. Rapaz, eu quase morri de rir daquele vídeo. Então, vamos finalizando por aqui hoje. Quero agradecer a todos vocês que estiveram por aqui, que nos acompanharam, que estão aí curtindo, comentando, compartilhando. Não se esqueça, compartilhe esse vídeo com aquele seu amigo esquerdista. Aquele seu amigo que acha que a picanha tá mais barata. Só que quando você vai ver, ele tá comparando o preço do colchão duro hoje em dia com o preço da picanha nobre, né? Lá atrás, não é não, Rony? Da picanha só não veio o nhá. Da picanha só ficou a pica nesse negócio aí, cara. O negócio foi terrível. E aonde ela tá entrando... Mas é porque é o seguinte, né? É porque o Lula só entrega a obra pela metade. Olha lá, por exemplo, a transposição de São Francisco. Em 2025 ele vai entrar o grosso. Ele entregou 88%, ele falou, da obra, o Bolsonaro só entregou 12%. Então não tem mais nada natural da picanha, ele entregar só a pica, pô. É a pica, e nunca se esqueçam. Em janeiro, também em fevereiro, em março vai entrar o grosso. Em março. Esse grosso, não. Rapaz, que grosso. O Lula não para de entrar. Mas nisso aí eu vou discordar de você agora, Rony. O Lula, ele não mentiu, ele falou, o grosso ia entrar em setembro. Só que parece que o trem continuou engrossando, entendeu? Ele falou que ia entrar aquela época. Engrossando e caco de vidro junto. Caco de vidro. Areia. E brita. Tá grosso, áspero, e um pedaço de lâmina do lado aí, entendeu? Se rasgar não tem problema. É no do brasileiro mesmo. Se reclamar... É só não comprar se tá caro. Não só não comprar, pessoal. Só não comprar. Isso aí, Lula. Você fez o que ninguém... Você fez o que o Bolsonaro não conseguiu fazer, Lula. Parabéns, Lula. Você fez o que o Bolsonaro não conseguiu fazer, eu tenho que admitir isso. Que é ferrar com o petista de um jeito. De um jeito. Você teria votado no 13, né? Pode falar. Não, aí é demais pra mim. Aí é demais pra mim. Agora, o Lula faz bem. Não, o Lula, se tem uma coisa que o Lula sabe fazer, é lascar um petista. Lascar com o petista é uma coisa maravilhosa. Ele tá fazendo isso com maestria. Tá nem o Bolsonaro conseguiu fazer o que o Lula tá fazendo. Não, e detalhe, o Olavo a vida inteira. O Olavo morreu falando pro Bolsonaro. O Bolsonaro não fez, né? Aí o Lula entrou e fez, tá lascando petista. Né? Cada vez mais. Quanto mais forte foi o L, mais grosso tá entrando. Cara do céu. Assim, depois do Guinness Book tem que inventar o Ellis Book, né? Pra poder colocar os melhores momentos daqueles pessoal, aquela turma que fez o L, você tá entendendo? E que se arrependeu. Mas o Jorginho, agora fala um negócio sério, né? A gente tem que lembrar que a gente falava há 2 anos atrás, quando o Lula assumiu, a gente dizia, quem vai sofrer primeiro são os pobres. Quem vai mais sofrer são os pobres. Sempre vai começar no pobre, não tem como. O rico, ele tira o dinheiro do país se for necessário, ele troca o investimento dele e o mercado funciona assim. Enquanto uns choram, outros vendem lenço. Exato. Enquanto tinha a pandemia bombando, o cara que vendeu vacina, que vendeu não sei o quê, ganhou dinheiro. Entendeu? Então alguém sempre vai ganhar o dinheiro. Exato. Alguém sempre vai. Então assim, a gente avisava, o cara que é pobre, cara, o cara que hoje tá vendo o café esse preço, o cara que tá vendo o açúcar subindo, o cara que tá vendo a laranja que não pode mais tomar um suco, enfim, a cesta básica em geral,
É o cara que tá sofrendo. E é esse cara que tem que começar a se manifestar contra o Lula e ir pra rua. Igual muitos vídeos que a gente tem visto. É essas pessoas que têm que começar a entender que, ei, não tem pandemia, não tem guerra. É só o Lula. Sim, é muito pior. É muito pior. E ó, se pegar os números de violência, de gente que morreu em hospital por qualquer motivo, por negligência, gente morrendo por faltar remédio, gente morrendo por má alimentação, gente morrendo por causa de falta de saneamento básico, porque a água tá ruim. Se você pegar esses números, pandemia não é nada. De gente que morreu por causa de quê? Corrupção e incompetência do governo. Entendeu? Mas aí não tem um consórcio todo dia, toda hora, botando na tua cara os números. Olha quantos infectados, olha quantos mortos. Agora, faz um levantamento de quantas pessoas morreram. Mulheres morreram, homens morreram por causa de violência no país. Faz um levantamento de quantas pessoas morreram por negligência médica, por falta de remédio, por falta de médico, por falta de tudo. Quantas pessoas morreram? Se faz um levantamento desse, aí vocês vão descobrir quem que é o verdadeiro genocida. Isso que eu nem falei da dengue. Aí vocês vão descobrir quem que é o verdadeiro genocida. Ele usa a barba, é comunista e veste vermelho. E não é o Papai Noel. Não é o Papai Noel. É só um ladrão qualquer. Exato. Então é isso aí, galera. Vou finalizando por aqui. Quero agradecer a todos vocês. Já deu mais de 1 hora aqui já, né? Quero agradecer a todos vocês que estiveram aí. A todos vocês que estiveram por aí. Todos é meus ovos. O que acontece? Acontece o seguinte, pessoal. Curte, comenta e compartilha. Manda esse vídeo para aquele seu amigo esquerdista para ver o Rony aí, tá entendendo? Ver o Rony explicando aí pra eles aí mais ou menos como funciona. E seguinte, pessoal, vamos continuar lutando pelo nosso país, porque deixar de brasileiro não tem jeito de deixar de ser brasileiro, pessoal. Nós temos que lutar pelo nosso país. Nós precisamos continuar aqui, precisamos de criar um movimento que vai trazer, digamos assim, uma modificação real na nossa sociedade. A nossa sociedade está toda imbecilizada. Você vai ver por aí, pessoal. Pessoas batendo palma pra esse cara e culpando donos de supermercado pelo aumento dos preços. Isso é uma vergonha, cara. Isso é uma vergonha saber que o Brasil chegou exatamente. a um nível de neurose desse tamanho, tá? E outra coisa, cara, eu vi uma coisa hoje que eu nunca tinha visto antes. Eu vi uma mulher parabenizando o Xandão, com o meme do Xandão escrito assim, o guardião da democracia, que não sei o que, que não sei o que. Eu falei, cara, existe isso, cara. Sabe, eu fiquei pensando, perguntando pra mim mesmo, existe isso? Alguém lá parabenizando o Xandão, o cara que tá prendendo todo mundo que emite uma simples opinião numa rede social, que vai na internet, emite sua opinião, o cara tá prendendo todo mundo. Você tá de sacanagem um negócio desse. Eu também hoje vi uma coisa que eu nunca tinha visto antes. Um anão calvo, meu. Um anão calvo? Rapaz, que porra é essa? Então... Do nada, né? Não é? Caramba. Eu tô mais sério, cara. Um anão calvo. É, um anão calvo. Um anão calvo. Eu acho que é difícil de ver. Tô te falando. No American Pie, por exemplo, tinha vários, mas eu acho que nenhum era calvo. Nenhum. Vocês têm que entender isso. Verdade, cara. Eu nunca vi um anão calvo. Acho que a gente tem que levantar essa pauta aí hoje nas esferas públicas e tal, sobre nós calvos. E se brincar, você consegue eleger um político com isso aí. Vamos no Brasil? No Brasil, claro, luta pelos anões calvos. Por exemplo, cara, tem um cara que ele é corintiano, ele é vai Corinthians, brigador de torcida organizada. O cara era daqueles que pegava megafone em dia de jogo do Corinthians e ficava gritando com os caras, né, na janela do apartamento da casa dele. Um zagueiro, né? 2 metros de altura quase. Um zagueiro de 2 metros de altura, que tem cara de pedreiro, o nariz dele acho que é do tamanho do meu braço aqui, ó. Você tá entendendo? Não. O cara vestiu roupa de mulher e virou deputado federal, mas agora tem que falar deputada. Agora tem que falar deputada. E é casado. É casada. É, casada? Com uma mulher. Não sei que merda é essa. É com a mesma mulher que ele tinha antes. Com a mesma mulher que ele tinha quando era homem. Tem filhos, né? Tem filhos. Na hora do... Só que ele do descobriu... bem bom, vamos ver. Mas o negócio é o seguinte, Rony, deixa eu te fazer uma pergunta aqui antes de finalizar isso aqui. Vamos pra polêmica. Ele descobriu que se ele colocasse uma saia, tá? E se autoproclamasse como mulher, ele viraria deputado federal. Ele ia ter um salário ali, um salário bom, relativamente bom. Né? Só não dá pra pagar a quantidade de advogados se você for um deputado bolsonarista, que você vai precisar, mas ele ia ter um salário bom, né? Muito melhor do que o que ele recebia, um salário que ele jamais imaginou que ele ia ter, e ele ia ter um gabinete com uma verba de gabinete de 120 e poucos mil reais. Se você tivesse sem expectativa de vida, você toparia uma dessa, Gabriel? Cara, assim, ó, hoje em dia... Você toparia se vestir de mulher, pegar um gabinete? Diante de qualquer tribunal, de qualquer acusação, eu me declaro mulher também.
Sou uma mulher lésbica. Eu quero ter todos os direitos que uma mulher tem. Eu quero me aposentar antes. Eu quero ir pra uma cadeia feminina, né? Aham, mostra aí na câmera aí, ó. A Essa pele pode lisinha ser. assim, ó. Ah, pô. Né? Nem Tá tem aí. barba. Olha lá. A Erika Hilton também tem. Erika Hilton, quem você tá falando? Do Felipe Silva? É, o Felipe Silva. O Felipe Silva, Felipe cara. Silva Ô, também Felipe, tem. Ô, Felipe, você tá de sacanagem, cara. Como que é o Querer nome que a gente do chama? zagueiro lá de BH? O zagueirão? O aquele? zagueirão de BH, o É. zagueirão do Minas Porque Gerais. aquele ali pra lateral não serve, né? No mínimo um zagueiro, um centroavante. Rapaz, pior que eu não sei o nome Fugiu dele. o nome dele, pô, dela. Da Duda Salabert, É a né? que ele Duda, fala, Duda, é a ele fala Duda. Duda Salabert, mas a gente É, é e o obrigado a aceitar. Duda. Então, também tem barba, pô. Dudu. É, Tem são mesmo, tem todos, mesmo. somos 2 metros de hashtag somos altura. todas mulheres. É quase da altura da iluminação aqui do estúdio aqui. Sacanagem. Ainda bem que é só corte essa merda, porque senão é Então é isso cadeia. aí, galera. Muito obrigado a todo mundo. Brasil acima de tudo, Deus acima de todos. Valeu. Tamo junto. Tamo junto aí. Ai. Isso aí, ainda bem que essa corte. Imagina isso ao vivo. Eu vou fazer uns cortezinhos bem pequenos, Pô, mas cortes. me manda